não tem negócio que não vai vir para ser dominado. Ou você cria o seu diferencial competitivo, tem seu número na mão, posiciona o seu negócio de forma que você fala assim, eu tenho um ponto alto aqui, ou mais cedo ou mais tarde, você vai subir, não tem jeito. Conversa com meu pai e com meu irmão. Eu falei, bicho, o que eu quero fazer é isso. A gente vai fazer sim ou não? Não vai fazer, então pra mim não dá. Acabou. Sabe? Parei de responsabilizar. Pô, a empresa hoje podia estar desse tamanho. A gente reorganizou a loja subiu, desceu, a gente reorganizou a loja. Sejam bem-vindos a mais um Juntos para Somar. Como vocês já sabem, um podcast que fala sobre empreendedorismo, liderança. E a gente sempre traz pessoas aqui com bagagem, com história para poder ajudar a gente, somar com a gente no conhecimento, no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre gestão inteligente. Como a gente pode trazer a gestão de forma inteligente para o nosso dia a dia e ajudar a gente a mudar o nosso cenário, mudar como a gente está conduzindo nossas empresas. E prazer aqui de estar com o Vitor Novaes, né? Amigo, colega, que veio bater um papo com a gente sobre essas questões. Cara que é especialista, ele é palestrante, ele é mentor, tem um livro também que é sensacional, o livro está até aqui com a gente, O Voo da Galinha, que fala muito sobre essas questões de gestão, de como você aplicar isso no dia a dia. Ele conta a história dele nesse livro, de como é que ele aplicou as coisas para que as empresas dele, as empresas que ele trabalhou, pudessem evoluir. Mas eu vou deixar o próprio Vitor se apresentar, né, velho? Prazer. Muito obrigado, bicho. Pô, que honra. Obrigado aí primeiro pelo convite, segundo pela apresentação. Esse brief aí, né, aumentou até o ticket da mentoria agora. Mas brincadeiras à parte, é uma carreira que eu me orgulho muito, né? Não acho que é melhor do que ninguém, mas assim, eu sou um cara me sinto muito provocado o tempo todo no aprendizado, na continuidade. Sou muito aplicador de tudo que eu vejo ao meu redor, que eu aprendo, eu critico. Você vê que eu chego aqui, eu falo, pô, isso aqui e tal. E eu acho que isso me deu muita resiliência, me deu uma condição visual muito bacana. E, obviamente, eu errei muito nesse processo, não foi pouco. Mas esses erros com velocidade e com intencionalidade de melhorar, graças a Deus, me deu uma carreira bacana com qual me orgulho e tenho me orgulhado até então. Sensacional. Você falou de erro, né? Quais são os erros que você mais enxerga nos empresários, nos gestores hoje no dia a dia? Quer que ranqueie, não? Vamos lá. Assim, Igão, a gente tem uma série de erros, de equívocos, né? Isso vai variar muito de empresa para empresa. Eu acho que o maior deles, ele vai circular pela cultura, né? Eu acho que esse é o primeiro de tudo. Porque por mais que você não tenha um domínio técnico em alguma frente, contábil, financeira, tributária, você tem que ter pessoas ao seu redor com competência e você tem que ter essas pessoas na mesma página que você. Então, a cultura vem, acho que antes de tudo, porque com cultura você desenvolve. E a segunda, maior de todas, é o mínimo de conhecimento financeiro contábil. Já narrei isso diversas vezes, quem acompanha a minha página vai ver eu falar isso com recorrência, que, bicho, você chega numa empresa... Um empresário, né, que se diz empresário. Inclusive, na minha palestra, você já presenciou lá, eu abro a minha palestra perguntando qual a diferença entre dono, empresário e empreendedor. Porque muitas pessoas se dizem empresário, mas não passam de donos, né? Eu criei, mas pergunta qual é o resultado. Pergunta qual é a EBITDA, pergunta qual é o benchmark do mercado. O cara não sabe, pergunta para onde ele quer ir nos próximos 5 anos. A gente já vai entrar em estratégia e outros elementos. Mas, assim, o fato de não ter uma DRE na mão, pode ser gerencial, pode ser por caixa, por competência, não importa. Se você não saber quanto entra, não saber exatamente os gastos, com todas as rúbricas e o resultado que gera, para mim isso é igual você receber seu salário e você gastar aleatoriamente, sem saber, né, se sobrar, sobrou, se não sobrar, paciência. Só que, veja, quem tem filho, quem tem despesas dentro de casa, quem mora com a mãe não nada contra, mas talvez não sinta a mesma dor. Mas o empresário, ele acorda o mês já devendo. Exato. Já tem boleto programado, tem funcionário, etc, etc. Tem folha. Então, por isso que eu falei, quem tem filho, etc, sabe, né? Você não gasta aleatoriamente, chega no dia 20 e acabou, lascou. Vou comer o quê? Vou deixar de dar comida ao meu filho?
Tenho que pagar as coisas. Então, eu acho um tanto quanto inconsequente até, a palavra é essa, apesar de que a grande maioria não tem uma DRE na mão, fechada, sim, atualizada, mas pelo lado do empresário de não ter um documento de suma importância. Né? Para mim é um documento de cabeceira. Eu falo assim, para quem é religioso, se a Bíblia está na cabeceira, do lado dela tem que estar DRE. E você falou uma coisa que eu acho interessante, que é, às vezes a pessoa não sabe o dinheiro que está saindo, mas eu conheço gente que não sabe nem o dinheiro que está entrando. O cara tá tão... O cara tá vivendo tanto operacional, tá tão no chão de fábrica, o cara não sabe nem quanto é que ele tá vendendo, nem quanto é que ele tá gastando, e nem se o que ele tá tirando da empresa é capital de giro, ou se é lucro, ou se ele só tá afundando mais a empresa, né? É uma parada meio louca isso, né, velho? É o dia a dia dos empresários, né? Todo mundo, quando emerge dentro de um problema ou de uma situação, ele fica ali preso. É que a gente fala, tem que olhar de fora da garrafa, né? Eu vou falar, você falou de uma coisa muito importante, que é entender os recebíveis e as saídas ali. As saídas, eu sempre falo que é o melhor caminho para se começar, principalmente a consultoria. Por quê? Porque é injeção de dinheiro no caixa. Sim. Você gasta 100 mil, você mexe ali, economiza uma coisa, compra no fornecedor mais barato, faz uma contenção de despesa e a operação rodando com o mesmo grau de eficiência, economiza 20 pau de 100, é 20 mil que você deixa de gastar, ponto. Você aumentar 20 mil de faturamento não quer dizer que vai sobrar 20 mil na última linha. Né? E eu estou falando números aqui, depende da operação, de quem é, mas para quem toca operações milionárias, eu trabalho hoje com a agroindústria, né? A gente tem uma operação volumosa, tem quase 500 funcionários, e, bicho, uma operação de 1 grama, de 10 gramas, num corte de uma proteína, numa linha de produção, é um impacto absurdo, sabe? Então, assim, o descuido de um movimento de mãos, porque faz de qualquer jeito, então, assim, o nosso cuidado com custo, com produtividade, com eficiência é absurdo. E geração de receita não pode ser diferente. Sim. Né? No fundo, o empresário tem que estar preocupado com margem. Esse é o grande lance. E aí ele tem que navegar nos dois caminhos. Porque, ora, ele enxuga a operação, que esse também é um problema muito sério, né? E normalmente você vai ver isso quando você tem níveis de diretoria, ou gerentes que sejam, que debatem ali o comercial com o financeiro. O financeiro quer enxugar, o comercial quer atirar. Só que, veja, tem uma hora que se você travar muito, o comercial não avança. Sim. A gente hoje está na internet, sabe que um processo de venda vem atrelado a um processo de marketing. Então, não adianta você falar, eu sou de varejo, pô. Por que Ricardo Eletro, essa galera vendeu tanto? Era pescaria de bomba. E investia muito. Muito. Inclusive, eu participei do RGV, né, que é de Ricardo Nunes. Estava lá em São Paulo e uma das coisas que mais me impressionou foi exatamente isso. O time de marketing de vendas dele estava o tempo todo junto. Todo mundo, a mentalidade do cara é vender, irmão. Vender barato, e você tinha que dar o jeito de chegar no objetivo da empresa. E isso é uma outra pegada de mentalidade. Mudou muita coisa na minha visão empresarial depois que eu participei desse evento lá deles. É surreal. É surreal. E assim, nos números de antigamente, eu não vou especificar por segmento, mas vamos colocar aqui, numa média, as empresas gastavam de 3% a 5% com marketing. Se você olhar a galera que está no digital hoje, o investimento em tráfego, falando as palavras erradas, o investimento em tráfego chega a 40%, 50% em algumas pessoas. E com margens ainda assim sensacionais. Sim. Você fala, pô, vou botar 40%, eu faço 100 pau, vou botar 40%, mas para você fazer o 100, você precisa gastar os 40%. Não tem jeito. Não tem outro caminho. Não é nem gastar, é investir. Né? É o tal do mindset com essa visão. Mas é importante as pessoas entenderem. A venda é um processo de conversão. Mas você converte quando você tem a pessoa lá dentro. Eu tinha um parceiro até de bancada, tive um programa na Rádio CBN, e ele era do marketing, né? Ele é do marketing, né? Bruno Nery, manda um abraço aí, meu querido. E ele falava, velho, eu só fecho consultoria agora de marketing com marketing e vendas. Porque eu pegava uma empresa, socava cliente para dentro do cara e o cara não convertia. Aí, velho, a sua consultoria não tá dando eficiência. Como não, velho? O marketing não presta. Aí ele mandava um promotor, um agente dele lá para medir o fluxo de pessoas e falar, não, tá aqui. Você tinha 100 pessoas por dia, eu tô botando 500 na sua loja. Como é que o marketing não presta? Agora a sua equipe não sabe vender, não converte, não tem produto na gôndola, você não tem preço. Aí são outros quesitos. E aí vem um lance, muitas vezes o cara tá olhando de dentro. Eu, no meu livro, cito muito sobre isso, né? Tem várias ferramentas para tudo que você quiser aplicar no seu negócio, seja planejamento estratégico, seja finanças. Mas uma das ferramentas principais é o benchmark. E a gente poderia falar de inúmeras formas de fazer. E o que eu cito aí, sabe o que é que eu fazia? Minha família vem do segmento de materiais de construção. Eu saía da loja da minha família e ia para os concorrentes.
Na Ferreira Costa aqui, eu cansava de encontrar promotor, representante. Os caras, patrão, tá fazendo o que aqui? Os caras vão lhe pegar. Eu falei, problema, mãe, se vir aqui eu saio correndo. E eu tava nos caras olhando, porque os caras são bons, velho. Aprender, né? O futuro do segmento de material de construção é o home center. E eu tive várias brigas com a turma aí, com os nossos colegas, né? Concorrentes, mas a gente se deu super bem sempre a vida inteira. E eu falava, cara, vocês não tem que brigar porque tá vindo a Ferreira Costa, porque tá vindo a Leroy, seja lá qual for a empresa. Sabe por quê? Porque esses caras vão tirar da dona de casa, do dono de casa, seja o que for, o dinheiro que eles hoje botam num sapato, que eles botam numa televisão, para a área gourmet, para uma luminária na sala, para uma pintura na parede. Porque eles vêm trazendo essa conscientização e trazendo as pessoas para dentro da loja. No passado, meu pai ia para aula de material de construção, sempre fui aquele companheirão de acordar cedo com meu pai, entrava no carro, ia comprar carne, ia fazer as coisas, e passava na loja de material de construção para fazer as coisas com ele, né? Comprar a mangueira lá do jardim, comprar cloro, a piscina. E assim, era um ambiente que minha mãe não queria ir. Sim. Ficar pegando fila no depósito, esse era o argumento. Era agora, diferente. Veja se a esposa, se a família não tem a intencionalidade efetiva de estar dentro do home center. Porque ela quer ver coisas pro lar. Você pega a Ferreira Costa hoje em dia, a Leroy Merlin, ela virou um shopping. A pessoa vai... shopping. Você leva os filhos. Bora ali na Ferreira Costa. Deixa os filhos ali comendo um pãozinho de queijo, você tira dinheiro, você já faz o negócio do casamento ali. Então, assim, é sensacional. Se a galera... Esse é o lance que a gente precisa trabalhar, a cabeça dos empresários de olhar por fora. Né? Então, eu saí da minha loja, de quem é melhor do que eu, com esse olhar atento de, o que é que eu posso aprender com esse cara? Eu não tenho todos os recursos que esse cara tem, né? Esse cara tem etiqueta eletrônica, RFID, que você passa direto, a coisa já contabiliza. Já muda tudo, né? Ele tem isso e aquilo, mas beleza. O que é que você consegue fazer com o que você tem? E faça. Eu brinco, já falei algumas vezes, para fechar esse assunto, uma das coisas que eu sempre gostei em loja é ambiência, né? Conforto. Térmico, visual, né? Com iluminação. Layout. E layout. E também ambiente sonoro. Né? Às vezes você ficar num galpão vazio, só ouvindo aquele negócio, bate uma lata, puxa, era um negócio chato. Isso sempre incomodou. Aí a gente trabalhou a iluminação da loja. Na época, o investimento em climatização era muito grande, mas ainda assim a gente trocou algumas telhas, abrimos ali um exaustão para melhorar o conforto térmico. E a parte de áudio, né? Eu falei, o que é que eu vou fazer? Bicho, eu comprei uma caixa, pendurei e fiz uma playlist em pendrive e botava na loja. Agora, veja o mindset de quem está com foco no cliente e de quem está fazendo por fazer porque todo mundo faz. Sim. É isso que muda. A nossa loja principal em Vilas do Atlântico, por exemplo, ela tinha um perfil muito misto. Por quê? Nós crescemos atendendo costura. Sim. Então, quem ia lá normalmente pela manhã era comprador, engenheiro, equipe de obra que passava. Então, tocava um pouco de tudo. Agora, sábado de manhã, era um público bem mais velho, né, que se amarrava em ouvir música internacional. Eu brincava, chegou a galera do Globo FM. E eu gosto, assim, eu toquei na vida, me amarrava. Eu fazia uma playlist no final de semana com internacionais, tal. Eu me lembro, a gerente estava comigo num dia de manhã. Eu falei, filha, vai lá resolver, deixa que eu fico no caixa aqui. E fui lá pro caixa, né? Fiquei no caixa lá e ajeitando, rodando a música lá. E tava um cara sofejando assim, né? Pô, você sabe o que é isso aí, velho? Tipo assim, moleque. Falei, sei, Sting, pá, né? The Police. Ele, pô, bicho, não vejo tocar esse lugar nenhum aqui, pô. Parabéns. Aí eu olhei pro lado, tava conferência. Falei, tá vendo vocês? Faz diferença. Porra, bicho. É satisfação. É botar um bombom, assim, as zonas críticas que a gente aprende. Você vai em algumas lojas que tem uma expedição robusta, você não consegue, às vezes, você fica puto, né? Pô, dá um ticket, o cara vai lá na Zorra pegar o material. Os caras faz uma salinha de espera, como uma loja de carro. Sim. Bota ali e tal. Eu não tinha esse espaço, a gente não tinha a disponibilidade de espaço físico para fazer isso. O que é que eu vou fazer? O melhor possível. Botei 3 cadeiras de um lado, botei 2 caixas de bombom, o filtro trouxemos pro ponto que o cara tava, bota um negócio de revista. Cara, me diga se isso custa. Mas faz uma diferença. É como o Mário Cortella fala, né? Faça o melhor com o melhor que você tem. Né? Enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Sensacional, velho. Sensacional. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você saía da sua empresa para ir no concorrente para poder entender o que ele fazia para tirar benchmark. Mas aí a gente tem que dar um passo atrás, que nem todo empresário hoje consegue sair do operacional para poder pensar nessa parte estratégica. Como é que você enxerga isso e como é que você... O que você daria de dica para quem tem essa dificuldade, para quem não conseguiu ainda sair desse cenário,
posso dizer, a espiral negativa de estar dentro da operação 100%, né? Cara, assim, em primeiro lugar, a gente tem que separar 2 momentos, né? Tem um momento... Já me perguntaram isso. Velho, eu abri meu negócio agora, 3 meses, não tenho condição de contratar outra pessoa, ainda tá operando prejuízo, tô queimando caixa. Como é que eu vou sair para fazer um curso? Eu falei, mas não é para você sair nessa hora, não. Pelo contrário, é para você dormir aí dentro. De acordar, trabalhar até 11 horas da noite, você mesmo fazer o cartaz para economizar no cartazista e cair para dentro. Não tem jeito. Essa hora... Agora sim, subentende-se que quando você entra pro negócio, você entra planejado, com estudo de caixa, não vou contratar de propósito até eu ver a necessidade e tal, e tal, e tal. Então, esse primeiro momento é a hora de você realmente aprender com o negócio. Porque o planejamento você tem uma certeza, né? Que ele vai mudar um pouco a direção. É para diminuir os seus erros, né? Então, esse primeiro momento é importante o cara ter a consciência de que ele tem que cair para dentro mesmo. O segundo momento já é diferente. O cara já está num plano escalável e muitas vezes ele começa a cair. O nível de maturidade dele chega num ponto que ou ele acha que domina, não tem mais que aprender com ninguém, né? O efeito Dunning-Kruger, depois eu te falo um pouco disso. Ou esse cara realmente entrou na operação e não consegue mais enxergar. Minha recomendação é, mais uma vez, eu comecei a minha apresentação falando que eu tenho esse viés muito positivo de estar aprendendo tudo o tempo todo. Então eu vou pro shopping com minha esposa, tem loja de mulher, de homem, de cachorro, de carrapato, seja o que for, que eu entro por curiosidade, porque eu falo, pô, gostei dessa vitrine. Sim. Porque me chama a atenção e eu dali tiro algum aprendizado. Né? Então, quem se coloca à disposição para... Eu tava com um amigo aqui falando, até falei dele mais cedo aqui, o André também mandou um abração, da Uzi Telecom. Sim. Nós fomos para Nova York, para a feira da NRF em janeiro, e ele foi de forma despretensiosa. Né? Pô, vamos lá, será que é minha área? Porque é varejo, né, tal. Beleza que vai falar de inteligência artificial, ele é um cara de tecnologia. Mas ele foi com viés do varejo, mas na intenção de ter esse olhar atento. Também o cara é uma águia, né? O cara é o homem do business. Nós transitando pela feira, com olhar atento. Bicho, ele conheceu aquele pessoal que faz os carrinhos que tem um tablet. Sim. E que você coloca as coisas no carrinho, como tem a loja aqui em Salvador, a Decathlon, que você vai botando no carrinho e já faz as compras. Já contabiliza. A Amazon Go, né? Nos Estados Unidos. Exato. E esse cara fez pro Brasil, porque esse carrinho tem alguns elementos antifurto. Ele olhou, tal, a gente conversou com o cara, ele trocou o telefone. E aí, de lá, ele foi para Orlando, ele mora em Orlando, e tem a sede aqui, fica indo e vindo. Aí eu gravei um podcast com ele há pouco tempo. Aí eu falei, Andrezão, é aquele negócio do carrinho, bicho, ele já vendi pra 2. Falei, você tá de sacanagem. Ele já transformou em um negócio. Bicho, o cara já transformou em negócio, e aí já tá pensando em ampliar o portfólio, porque ele atende supermercadista. E aí ele falou, pô, eu vou abrir um núcleo de tecnologia daqui pra lá, tal e tal. Então, assim, você tem que estar fora para você estar ampliando o seu portfólio, para você tá vendo as possibilidades de negócio. Quantas empresas são o que são e não nasceram para ser o que foram concebidas? Coca-Cola era remédio, para quem não sabe. Sim. Né? Você tem aí uma série de elementos dentro o Elon Musk hoje faz foguete. Ele nasceu de uma empresa, dessa empresa virou a PayPal, né? Uma fintech ali, um aplicativo financeiro de pagamento. O cara hoje está construindo foguete. Motorola, que nasceu como rádio, virou agora celular, telefone. Pois é, então assim, isso vem das provocações. Tem gente que nasce, né? A Gabriela nasce para ser o que é e quer ser aquilo a vida inteira. Eu respeito, eu não tenho aqui para dizer o que é certo nem o que é errado, não tenho bola de cristal, nem sou o dono da verdade. Mas na minha concepção, se você tem um posto de C-level, né? Se você já tem uma condição de estrutura hierárquica dentro do seu negócio de gerentes, coordenadores, etc., se coloque para fora um pouquinho, bote na sua agenda, ainda que você goste do dia a dia do negócio, de ir para lá para dentro, de ser o primeiro a chegar, o último a sair, mas bloqueie sua agenda ali uma semana a cada 3 meses, para você ir para São Paulo dar uma volta, para você participar de uma imersão, para você se conectar com outros empresários. Né? Eu duvido que se você for de forma intencional, né? Não é interesseira, Sim. de forma intencional, você não vai tirar algum aprendizado para aplicar no seu negócio. Não, é sensacional isso. Porque toda vez que você se conecta com pessoas que ou vivenciaram algo diferente... tem um Murilo Gans, você deve conhecer, né? Ele é palestrante e ele fala sobre a criatividade.
E ele usa um termo que eu acho sensacional, que é a combinatividade. Que é você pegar algo que já existe com algo que já existe, aí você fala assim, se eu juntar esses dois aqui, vai dar uma parada nova. Então, se você vai para um evento que não tem nada a ver com sua área, mas você enxerga alguma coisa ali que você pode usar dentro do seu negócio, velho, já é uma puta de inovação. Mas isso só vai acontecer se você tiver bagagem, estiver visualizando, conversando com pessoas diferentes, né? Isso é e uma recomendação que eu faço, isso também mudou muito minha vida, eu sempre fui um cara de excelente network, mas não aproveitava isso, né? Vindo da família de empresa, gostava de meter mão no negócio, sempre consegui, através do networking, acessar quem precisasse acessar. Pô, aquela costura a gente quer vender, mas não conhece. Conhecia alguém que trabalhava ou que era sócio, tal, chegava e a gente conseguia viabilizar. Mas eu não tinha um ar de intencionalidade como eu tenho hoje, né? Até no sentido de aprendizado. Hoje eu quero estar com as pessoas e quero estar com as pessoas melhores do que eu. Para eu estar aprendendo o tempo todo. André, que eu narrei aqui agora, entre outros diversos amigos, Léo, meu sócio, é um monstro. Sim. Então, assim, os caras ligam para fazer uma coisa, eu cancelo o que tiver e tô lá, velho. Tô lá, porque assim, eu tô aprendendo com esses caras o tempo todo. Né? Se eu puder estar junto deles, pô, tá com o Léo, a gente divide bancada lá, pô, é um prazer enorme, né? O Léo é um cara de múltiplos negócios, cara dono de consultora, empresa internacionalizada, já vendeu startup por alguns milhões. Hoje, com rede de restaurante, o cara toca, eu brinco, tá certo. Senhor Midas, toca, vira ouro, bicho. Como é que assim, não é nem pela gratidão ou pela... Mas assim, o que ele faz? Eu fico analisando, sabe? Eu fico analisando meu pai, pô, que para mim é uma referência pela história que construiu, por tudo que fez. Eu fico analisando o que esse cara fez, né, considerando os momentos, as variáveis que ele tinha naquele momento, para dar certo. Sacou? E aí a gente vai construindo, obviamente, a nossa história. Não tem que ficar se replicando nos outros, mas é entendendo os erros para você não cometer os mesmos. Aprendendo com o erro dos outros. Sempre. Né? E o que você diria, né? Tipo, falando do operacional, de gestão, quais ferramentas de gestão você acredita que um empresário precisa saber minimamente manusear para que ele consiga ter uma gestão minimamente aceitável ali? Primeiro, controlar o seu maior ativo da sua vida, que é seu tempo. Você fala muito sobre isso. Porra, né? pra caralho. Todas as minhas palestras, minhas aulas, todas, a Léo também repete muito isso. Se você não domina seu tempo, campeão... Como é que você fala mesmo? A agenda do gestor, né? Não é? Eu tenho a agenda do líder, mas eu acabo usando uma ferramenta muito tradicional, que é a matriz de Eisenhower, né? Que é os elementos urgentes, não urgentes, importantes, não importantes. E a gente, com isso, desenha a agenda do cara. Eu brinco até, faço isso muito com o time, com os mentorados. Falo assim, ó, bota aqui tudo que você está fazendo em um dia. Uma semana, se pudesse, se você tiver uma agenda mais híbrida e tal. Mas bota tudo, só escreve aqui, ó. Sair 7 horas da manhã até 9 horas da manhã fazendo isso, vendo e-mail, tal. É igual a DRE. Sim. Quando você escreve, você se dá conta quanto tempo você perde com coisa fútil, inútil, que não dá resultado para o seu negócio. Já tive mentorados nossos que, na pandemia, por exemplo, demitiu uma funcionária e ele ficou fazendo porque acostumou, eu mesmo estou fazendo, tal, beleza. Aí eu pergunto o seguinte, vem cá, quanto é que você tira? Né? Sim. Qual é o seu prolabore? Quanto é que você tira? Eu tiro X mil reais. Beleza. Quanto custa a secretária? Tanto. Então, sei lá, vamos botar um número hipotético. Você tira 50, a menina custa 2. Você está pagando para fazer essa atividade os 50 pau. Será que, se você tirar 2 horas do seu dia e faz a ferramenta, quanto tempo você dura fazendo essa atividade do seu dia? 2 dias, 2 horas. Beleza. 2 horas vezes 5 dias na semana, a gente tem aí 10 horas, vezes 4 semanas no mês, você tem 40 horas. Será que em 40 horas você não amplia seu network? Será que você não gera novos negócios? Será que você não melhora a sua saúde, sua condição com sua família? Porra, bicho. Por isso que eu digo, o primeiro ativo, a primeira coisa que um gestor tem que dominar é o tempo. Você quer ver outra coisa também? É o seguinte, o cara, ele ganha 50 mil. Quanto é que custa a hora desse cara? Aí você pega a hora dele e multiplica por 40 horas que ele está gastando para fazer o trabalho dessa mulher. É muito mais caro do que os 2 mil reais que ele tá pagando. Então, se ele fizer essa conta de quanto custa a hora dele, ele já muda de ideia. Um dos problemas grandes que a grande maioria dos empresários ou donos não conseguem é um pouco da vaidade e do ego, sabe? Do perfeccionismo. Sim. Ele quer fazer perfeito. Só que o perfeito não é o perfeito dele. Sim. Ninguém nunca vai fazer nada exatamente igual a você. Você tem que ser muito bom com o processo para que você desenhe e entender que o resultado foi atingido. Acabou.
Às vezes você fica... Por exemplo, eu sou um cara muito caprichoso também, gosto. Ensino meu time todo Excel. Eu ensino meu time a fazer Excel. Sim. Eu dou base de relatório e tudo. O que é que eu não admito? O que para mim é princípio básico. Quando alguém me traz um relatório lá... Aqui, chefe, vou olhar. Eu abro assim, vejo sem cabeçalho, eu nem vejo. Eu falei, volte. O cara, você volte? Eu falei, bichão, presta atenção. Você me manda um relatório aqui. A empresa tem 400... Óbvio que não vai passar na mão dos 400. Sim. Mas se eu preciso mandar para a dona, se eu preciso mandar para outro diretor, se você vai mandar para o seu time... Quem confecciona o relatório? Quem é o responsável? Sobre o que Qual é o relatório? Qual foi o último dia? Qual a última atualização? Quando é a próxima? Falei, velho, na prova você tira 0. Porque você não leu o cabeçalho. Isso quem me ensinou, isso não foi a vida, foi a professora da primeira série, pô. Sensacional. Então, assim, tem coisa que para mim é básica, elementar, eu não discuto. Mas daí para frente, assim, eu não tenho tanto capricho. Eu sei que, até por prática, eu vou fazer uma planilha muito melhor do que eles. Eu vou fazer uma macro, eu vou botar minhas parafernálias que vai ficar linda e maravilhosa. Mas dele eu só quero que ele me entregue o resultado que eu espero daquela planilha e acabou. E aí, o que é que eu faço? No tempo que eu tenho de treinamento, de engajamento, de PDI, plano de desenvolvimento do colaborador ali, eu sento com ele e falo, bichão, você é um cara bom nisso. Mas, porra, falta capricho, velho, falta requinte. Olha a minha aí nessa hora, eu chamo a atenção do cara para que ele perceba detalhes, né? E aí cada dia que passa ele melhora. Agora eu não vou ficar... A planilha está lá, todas as informações estão lá, todos os KPIs estão lá, tudo que precisa estar lá, o resultado está atingido, está tudo lá, esperando a assinatura minha, porque eu gosto do cabeçalho azul e ele trouxe verde, vai lá e bote. Não é isso. Agora, coisas que eu sei que podem gerar problemas ou falta de produtividade, como cabeçalho, eu nem vejo. Porque é igual ambiente, sabe? Você tem uma sala com, sei lá, 10, 20, 30 pessoas no ambiente de escritório. Se eu vejo ambiente desorganizado, meu irmão, é prática de 5S, sabe? É igual a sua casa, você não quer ver tudo bagunçado. Você chega, a gente falou no início sobre cultura, né? Na minha palestra eu boto uma foto lá da entrada de uma casa com sapatos do lado de fora. Fala, você está chegando nessa casa para um jantar. Você vê o sapato do lado de fora, você faz o quê? Tira seu sapato. Você tira seu sapato. Ninguém nunca me respondeu diferente disso. Eu falei, e por que aqui vocês bagunçam? Vocês querem o que do ambiente? Quando vocês vão no shopping, você vê papel de bala no chão? Você vê Coca-Cola no meio do corredor? Você chuta uma lata de Coca? Então, assim, o ambiente molda. Sim. Então, tem coisas que você, de fato, tem que ser cartesiano, você tem que ser chato, você tem que ser exigente para que o ambiente seja no mais alto nível. Tem uma pesquisa que eu acho, salvo engano, se alguém puder, coloca nos comentários se você estiver falando besteira, mas ela é suíça, que é sobre a teoria das janelas quebradas. Você já ouviu falar? Já ouvi, mas não vou me recordar da história. Que é o seguinte, tem um casarão abandonado, com todas as janelas lá em perfeito estado. Todo mundo passa, olha o casarão, tudo perfeito. O pesquisador veio de lá e quebrou uma janela. Puf. Em menos de uma semana, todas as janelas da casa estavam quebradas. Porque é a tendência. Você olha, pô, tem uma janela quebrada, deixa eu pegar uma pedrinha para quebrar outra aqui, já porque está quebrada ninguém liga mesmo. Então, em uma semana, tudo vai estar quebrado. Então, o ser humano ele tem a tendência de se conduzir para o caos. Então, a tendência do gestor é tirar essa direção do caos, sendo teoricamente chato nos pequenos detalhes, porque senão a cultura se perde. Igão, eu gasto mais tempo na cultura e com o time do que efetivamente executando trabalho burocrático, sabe? Por quê? Porque eu sou um facilitador disso, né? De criar os relatórios prévios para gerar os dashboards e para tomar decisão com velocidade. Sim. Eu gasto mais tempo rodando. Por exemplo, você nunca vai me ver na empresa chegando sem a mochila nas costas, porque eu levo meu computador todo dia. Sabe por quê? Porque nem todo dia eu estou na minha sala. Sim. Se eu sento em minha sala dentro de 15 dias, 2 vezes já é muito. Eu sento onde o time está aqui, eu sento na outra sala, eu sento no corredor, eu rodo a operação, porque eu prefiro estar circulando e trabalhando no ambiente, as pessoas, do que eu estar do lado de cá, sentado na cadeira no escritório, vendo uma coisa ou outra, pontuando, dizendo que está tudo errado, essa porra não funciona. Não é por aí. Eu prefiro estar fazendo pequenas correções o tempo todo ali e trazendo as pessoas para o ambiente. Isso também me dá o quê? Uma condição uma reflexão que eu deixo para vocês. Eu não sei quem hoje trabalha no escritório, tem o hábito de ir todo dia. Minha recomendação é que você tire 2 dias e leve trabalho para casa. Você vai dizer, pô, que loucura é essa? Eu falei, leve, desligue seu celular e produza. E me diga a diferença da produção que você vai ter em sua casa e que você vai ter no trabalho. Quando eu não vou para a operação, eu trabalho a nível de produtividade infinitamente mais do que eu tenho no trabalho.
Então, o que eu faço? Tudo que é meio burocrático, administrativo, eu adianto ao máximo, eu travo um dia minha agenda, ou aqui, ou vou para uma unidade sem avisar, sento num canto qualquer, na sala de reunião, e fico lá e pau. Produzo. A maior parte do meu tempo eu estou circulando. Então, por exemplo, eu sou hoje diretor, eu sou executivo, eu não sou dono do negócio. Eu vou para os Estados Unidos passar 15 dias. Você está tranquilo? Tranquilíssimo. Zero problema. Vou ter agenda na viagem, mas é uma agenda que eu vou cumprir ali online de manhã, já está tudo programado, o resto o celular está desligado e acabou. As pessoas sabem o que fazer, eu sei o que eu espero delas. E eu sei que se der algum problema maior, vai ser de fato um negócio que é de fato a exceção. Mas a operação roda, bicho, 500 funcionários. Sensacional. Aí eu sempre falo, a Billy Diniz, né, esses caras aí, Ricardo Eletro e tal, os caras tiveram 1000 lojas, faz como? Aí tu tem uma loja, um negócio com 5 pessoas, 10 pessoas, não consegue sair. Pelo amor de Deus, bicho, me poupe. Não, isso é complicado. Então, a agenda, na sua visão, ela é determinante no processo. Total. Mas para você ter uma agenda assim, você precisa ter algo para que sua agenda rode. Para que isso funcione, para que sua agenda esteja redondinha e você esteja dias lá em Orlando, o que é que você fez ali de processo com o seu time para que isso funcione direitinho, Vitor? Aí a gente tem uma sequência de ações, né? Primeira coisa é saber o que você quer do time. Eu faço uma provocação aqui também. Quem tem aí também uma linha hierárquica de pessoas, até que não, você tem para seus vendedores, pega seu time e fala assim, ó, amanhã nós vamos ter uma reunião, amanhã ou dá um tempo lá para o cara se preparar. Cada um vai ter 3 minutos e um slide. Negão, você vai ver nego ficar doido, azul, porque, pô, Vitor, mas um slide é muita coisa, eu tenho indicador no meu time, eu tenho 4 operações no meu... Falei, bichão, deixa eu te falar. Se você tivesse num elevador e encontrasse agora Elon Musk e tivesse... O que você falaria para ele com 30 segundos? É o pitch do elevador. Então, todo o meu time hoje, a gente trabalha muito com OKR, né? Sabe as OKRs. Não é que a OKR vai dizer exatamente tudo, mas ela me dá aí a maior parte do negócio. Então, um cara de manutenção tem lá as OKRs, OE, né? Que é parada, que é produtividade, tal. Aquilo já está me dizendo que está tudo andando ok. Não significa que lá dentro não tem uma coisa que ele gastou um dinheiro a mais, não significa que tem alguma coisa que ele não poderia ser melhor, mas está dentro do esperado. Então, a gente trabalha muito com OKR, muito com plano orçamentário, que é o previsto com gasto ou receita, seja o que for, e daí a gente faz umas conclusões. Então, qualquer funcionário, colaborador, diretor, se leva o que for, consegue apresentar o negócio em um slide. Consegue. Se o cara me disser que não, eu provo. Pode mandar um direct aí. Pode mandar, que eu faço questão de fazer essa produção. Eu quero ver todos os funcionários de Vitor escrevendo aqui. Você está entregando essa zorra dessa apresentação em um slide só ou não, viu? Bora ver se isso aí é verdade. E aí depois, velho, o que é que mas você pode flexibilizar, né? Eu gosto de fazer esses testes porque é você ver se o cara de fato está preparado, está dominando, né? Eu sou contra, já cancelei reunião, porque eu tô vendo o pessoal, tipo, na véspera preparando. Eu falei, cara, esquece. Veja, aqui ninguém não é Enem, não é vestibular, não estou aqui para avaliar. Para mim, os indicadores são o que vocês estão olhando todo dia. Todo dia. Sacou? Não faz sentido vocês pararem para montar. Eu já peguei muitas dessas situações, então eu não quero. Por isso que eu rodo mais tempo, para saber se o cara tá... Eu gosto de participar das reuniões para ver se estão citando as OKRs, ou os indicadores, sejam lá eles qual for. Se ele tá olhando a DRE dele, ou pelo menos o plano de custo, né, o centro de custo ao longo do mês, para saber se ele está controlando as despesas. Porque olhar depois que já foi... Meu irmão, já era, não tem o que fazer. Eu vou melhorar para o próximo mês, ok. Mas assim, será que não tem elementos que você consegue trabalhar ao longo do seu dia? O acompanhamento, né, do processo. Tem que ter os pontos de parada para você avaliar e corrigir antes de dar merda, né? Na hora que eu adoro explicar estrutura organizacional, né, que é falar do operacional, do tático e do estratégico, Sim. Falando de time de futebol. Adoro fazer isso. Todas as minhas apresentações também tem essa zorra. Então você pensa lá no time, né? Ou melhor, vamos de cima. Papai, eu brinco com o papai, o Sheik lá, comprou o Bahia, pensando assim, pô, esse time tem condição de ser o maior time do planeta. Talvez não, mas... Tem gente que acredita em tudo, né, Mas ele pensou nisso e aí ele faz o seguinte, eu preciso de alguém que vai fazer isso acontecer. Né? Quem é que pode aí? Aí escolheram lá o Rogério Ceni e disse, Rogério, eu quero ser campeão do mundo nos próximos 5 anos. A estratégia está aí. E ele tem essa zorra lá. Aí ele fala, Sheik, muita calma nessa hora. Você está me dando alguns recursos, agora eu preciso mais disso. Ó, vamos fazer em 5 não, vamos fazer em 7. Vamos desenhar aqui. Ele ajusta essas metas, é o que eu falo, né? Ele traduz os pensamentos lá do Sheik, dos diretores do clube, para um plano tático. Daí ele desenha
monta os jogadores, treina jogadas que ele precisa melhorar, porque ele entende quem são os concorrentes, ele entende. E aí ele joga, né? Transforma isso em processo, em tarefa, através do time. Qual é o grande jogo aí? E aí vem um lance, né? Ele não entra em campo, perceba. Mas ele tá jogando o jogo. Ele tá lá de fora, ele tá olhando, ele tá vendo que errou. Para quando o jogo acabar, ele levar para dentro de casa, treinar. Quando a gente abre uma loja, por exemplo, ou começa um ciclo de produção, começa uma obra, seja o que for, tá comendo, é a hora do jogo. Não adianta você descer lá maluco, só eu faço, só eu isso. Não, olha com um viés mais estratégico, né? Com viés tático, procura entender tudo que errou, internaliza e trabalha. No livro do Aaron Ross, que desenhou o Receita Previsível, o que esse cara fez foi fragmentar o processo de venda. Né? O vendedor tradicional fazia tudo. Captava, vendia, fechava e acompanhava fazia o pós-venda. Esse cara fragmentou tudo. Ainda criou, ou daí, não lembro se foi ele que criou, mas daí se derivou outras funções, como Sales Enablement, como Sales Operation, que é o pessoal só de... Tem um cara só para fazer análise de dados e um cara só para pensar em treinamento e capacitação. Sim. Cara, aí você fala, pô, velho, mas um processo de venda que um cara fazia, agora tem 5 fazendo? Só que agora você faz com o máximo de eficiência e torna-se escalável. Você tem 5 pessoas, mas está vendendo 10 vezes mais. É simples. Surreal. Mas agora você falou uma coisa que para mim é prioritário a gente entender. Muita gente ainda não sabe como estruturar metas. E se você não sabe estruturar metas, é muito difícil você também vai chegar no ponto que você quer de sua empresa. Então não adianta você ter uma boa estratégia, uma boa visão de futuro, você não sabe como você define metas para que seu time transforme aquela visão em realidade. Como é que você acredita que isso pode ser transformado em coisa palpável no dia a dia? Vamos lá. Primeiro, eu não vou entrar aqui para a gente falar de propósito, de missão, visão, mas eu acho que isso é extremamente relevante para você entender o que você quer do negócio. Com isso, você vai dizer onde você quer chegar. Sim. Esse é um ponto importantíssimo. E isso aí não adianta você perguntar para o consultor o que ele vai... eu sempre brinco, é mais fácil você perguntar para o psicólogo. Porque ele quem tem que extrair isso de você. Você tem filho por quê? Você criou um negócio por quê? Qual é o seu objetivo com isso? Daí a gente consegue extrair algumas coisas para tangenciar e transformar em meta. O segredo de meta é você aprender a metrificar. O que é metrificar? É medir. Né? Para você criar um indicador, antes você tem métrica. Então, eu sempre falo o seguinte, vamos pensar aqui num trabalho de uma faxineira, um serviços gerais. Sim. Por exemplo, uma sala de 50 metros quadrados. Bota ela para fazer a faxina dela, define qualitativamente o que é bom, o que é médio e o que é ruim, e mede esse tempo. Ela fez uma sala de 50 metros em 2 horas. Falou, beleza. A qualidade do serviço foi bom, médio ou ruim? Porque existe o qualitativo. E ela fez em 2 horas. Pega a outra e bota para fazer. Fez em quanto tempo? Fez nas mesmas 2 horas, com a mesma qualidade? Não, fez a mesma coisa, mas fez no mesmo tempo, mas numa qualidade melhor. Falei, então a outra, né? Ela podia fazer num tempo menor, já que ela ofereceu menos qualidade. Sim. Esse senso de provocação e de metrificação te dá a condição de você metrificar tudo e qualquer coisa. As pessoas falam, tu não tem condição de medir isso, não tem o quê, bicho? Você traz em números, né? Você traz em números. Pô, se a menina varre uma sala de 50 metros em 1 hora, quanto é que ela vai varrer um apartamento de 200 metros? É só fazer conta. Né? E, obviamente, você ter parâmetros. Na engenharia civil, você não vai medir o tempo de produtividade de um cara que só faz muro com um cara que vai fazer arremate, janela, recorte e tal. Mas aí você cria os critérios. O problema é que muitos outros segmentos fora da engenharia, aí vem um lado bom dessa base que a engenharia nos dá, de te dar a condição de entender essas variáveis. Mas não é difícil, tá? Entender a hora homem, entender produtividade, entender já a foi. execução. Uma coisa que eu gostei muito no seu livro foi isso, que você já de cara já fala, velho, tudo eu vou nos números. Eu quero que me traga um número que isso me traz clareza, né? E muita gente vai só no papo. É o que eu acho, que eu gosto, que eu senti e, velho, o resultado não vem com isso, né, velho? E assim, tem uma frase que eu gosto muito lá, que é uma frase complexa, você vai ler lá no livro, você vai achar curioso. Porque eu trabalhei com vendas, então sempre tinha o vendedor, o rei de Roma, né? Eu até cito isso lá. O cara, não, porque nós estamos vendendo muito, porque esse verão não sei o que vai crescer. Aí eu falo, beleza, crescer quanto? Isso paga a conta? Não sei.
O cara não sabe bicho, não sabe faturamento. Bom e ruim é muito relativo, velho. É muito relativo. Agora me diga assim, eu vou crescer 10% em relação ao anterior, porque a economia está crescendo tanto, os fornecedores aumentaram o preço e não tem estoque por isso, por isso. Quando você cruza 5, 10 dados, eu falo, esse cara sabe o que está falando, esse cara pesquisou, esse cara está embasado, esse cara foi olhar o estoque, esse cara analisou o fornecedor e ele tem uma conjectura para tomar a decisão. Agora, o cara que vem para mim que é bom, você faz 2 perguntas, como é que você chegou a essa conclusão? Não, mas é porque a atmosfera me ama, meu irmão. Eu brinco, velho. Tá no ar, né? Quando eu li isso no livro, eu achei sensacional que você ainda colocou assim, ainda vai descontar a taxa de inflação e tanto que a gente vai crescer. Eu falei, meu irmão, que caralho, que sensacional isso, os caras vinham com isso. Não, Jeff, esse mês não foi tão bom, mas a gente conseguiu empatar com o ano passado. Eu falei, então foi uma merda. Porque a inflação deu 10%, a gente tá 10% pra trás, bichão. Puta merda. Eu tô pegando um critério, né? Se a gente for avançar, ainda vai pensar. Se você estiver, por exemplo, usando capital de banco, você tem que descontar, porque é um capital de terceiro que você tá pagando juro. Então tem muita coisa envolvida para tomar uma decisão que as pessoas acham que é simplesmente dizer que é bom e ruim. Não é por aí. Não é por aí. E a meta tem que alcançar isso, né? Eu lembro que no livro você fala algo... acho que foi uma citação de Falcone, que ele falou que não pode ser medido, não pode ser mensurado. Na verdade, essa frase, se eu não me engano, é de Peter Drucker, que ele fala, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Isso. É sensacional. Cara, é a mais pura verdade. Não, é impossível você me dizer que gerenciar algo que você não tem referência, né? É a história... Para quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Inclusive, eu já tive várias discussões em relação a isso, porque quando você vai estruturar tanto contabilidade, fiscal, enfim, uma DRE no negócio, a maioria das vezes, e acho que com 99% das empresas, vão ter discussões em relação aos dados. Vai dizer, velho, mas apareceu um lançamento aqui que, sei lá, foi um prestador que não emite nota, que ficou fora, ou então a nota que era para o mês tal lançou na competência errada e isso influencia no resultado. Aí eu falo, bichão, vamos lá. Se for esperar um mundo perfeito para a gente começar a tomar decisão, a gente não sai do lugar. Né? Então, a gente faz uma análise histórica, tem uma média, e aí nossa estatística nos dá o tal do desvio padrão. A gente sabe o que está variando para mais ou para menos. O que eu defendo, eu falo também isso no livro, é o seguinte: hoje você não tem uma DRE, mas você vai fazer um rabisco o primeiro mês. Aí você fala, hoje eu estou aqui, esse é o meu resultado. E eu vou começar a definir onde eu vou chegar, que era o ponto B. Então, eu já sei que eu tenho daqui até ali, mas eu não sei a distância, tá longe, eu não tenho ainda muita experiência. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Usa esse rabisco, que a citação que eu falo no livro é o seguinte: é como se você estivesse olhando para o sol para atravessar o oceano e chegar no continente. Sim. Pode ser que o seu carro, quando ele caminhar, ele chegue para cá. Mas veja, você está mirando no sol. Você tem uma referência de onde você está, você fala, pô, eu preciso subir 30 mil porque eu estou 30 mil negativo aqui todo mês. Você sabe que você tem que recuperar 30 mil, então você vai lá. Pode ser que seja 35, pode ser que seja 20. Então, por mais que você erre, você tem uma direção. À medida que você começa a dar atenção a isso, esse número tende a ser cada vez mais refinado, mais preciso, confiável. Aí eu brinco, você sai de olhar para o sol para olhar para uma bússola. Esse navio já vai começando a ficar mais perto da borda. Vai chegar uma hora que você olha isso com tanta profundidade, discussão com o seu time, todo mundo domina, tem centro de custo, cada um monta o seu orçamento, que aí virou um GPS, pô. O problema é o começar. As pessoas criticam antes de começar a fazer. Experimente, faça essa provocação, tanto na sua vida pessoal como na vida profissional aí dentro do seu negócio, e escreva suas horas da sua DRE e olhe essa zorra pelo menos no meio do mês, no final do mês, durante 6 meses, e me diga se sua empresa não vai mudar. Não teve uma pessoa que eu conheci até hoje que não mudou. Usando sua referência, o dono, não o empresário, muitas vezes tem medo de fazer isso porque sabe que vai encontrar merda no meio do caminho, né? Que bom, velho. Deixa eu te falar. Eu brinco com o time lá, né? Que eu olho assim, eu brinco. Às vezes tá todo mundo tranquilão. Eu falei, galera, tudo na paz? Não, chefe, tudo bom. Eu falei, que merda. Se tá tudo bom, tem algo errado, velho. Se a gente tá na passividade, alguém tá incomodado mais do que a gente e tá fazendo a diferença. Então, por que eu falo isso, né? Esse é um viés de pensamento, e o outro lado, pro cara medroso, ele tem que olhar com outro ar. É o ar da oportunidade. Eu vai dizer assim, porra, tem coisa pra caralho pra gente fazer, vamos arregaçar a manga que a gente vai ganhar dinheiro nessa porra. Porque, na maioria das vezes, é isso que acontece. Mas se você tem um negócio que se paga, né, que você não tá recebendo lá
alguém para uma cobrança, mas está rodando, mesmo que você saiba que está perdendo, cara, você tá no lucro. Agora mete mão e regaça que tem dinheiro pra porra sobre a mesa aí, né? A gente fala, tem as frutas baixas. É só pegar. Agora sim, se você não olhar, não cuidar, uma hora o bicho pega. Como vários aqui de material de construção, vem a ruir porque tá nadando de braçada, entre outros segmentos, tantos outros, né? Pet shops, quantos ficaram aí, né? Em vilas mesmo, nem sei, assim, não tenho hoje uma profundidade de dados, mas com as grandes, com certeza os menores sofrem. Sofrem muito, né? Sofrem. Faz parte, o varejo é Varejo. isso. Se o cara não se adapta... E eu tenho uma notícia ruim, bicho. O mundo hoje é globalizado. Então, assim, para uma grande franquia, uma grande rede começar a comprar regionais, fazer isso acontece com o hospital agora. Redditor aí. Redditor tá dominando, né? Então, assim, não só Redditor, a DASA também. Então, não tem negócio que não vai vir para ser dominado. Ou você cria o seu diferencial competitivo, tem seu número na mão, posiciona o seu negócio de forma que você fala assim, eu tenho um ponto alto aqui, ou mais cedo ou mais tarde, você vai subir, não tem jeito. E eu vou lhe dizer, essa é uma provocação que eu vejo há mais de 10 anos no segmento de material de construção, que é qual o futuro das lojas médias. Porque o pequeno tem o status da conveniência. Sim. Né? De estar ali, bairrozinho, um bairro pequeno. Tal e tal e tal. E o grande, enfim, é grande. E o médio? Resumo da história. Material de construção, assim como outros segmentos, a Americanas criou a Americanas Express. Quantos outros segmentos não vão fazer movimentos para entrar no pequeno, entrar no grande? Hoje é omnichannel, né? Então você já compra tudo de casa, da internet, do celular. Na última palestra que eu assisti sobre isso, foi um review da NRF. Foi discutido que assim, a próxima geração não vai lembrar mais onde comprou. Se vai ser na loja física ou na internet, porque pegando um modelo de flagship, né? Aquelas lojas que é só de experimentação. Uma Apple, você entra para comprar ou não comprar, mas você entra. Todo mundo entra. Quer buliçar lá no celular, quer ver o novo, quem não tem um Mac, quem não tem um iPad, toca lá, quer ver. Então, uma hora que você puder comprar, os preços vão estar equivalentes, você já teve a experiência da loja física, você já pegou, você vai dizer, rapaz, eu fui na loja ali, mas eu comprei na loja ou eu comprei na internet? Não vai nem lembrar. Mas eles falaram da próxima geração, eu falei, ô amigo, da próxima? Já tá. eu tenho muito isso com tênis. Eu vou na Centauros, olho o tênis que eu gosto, não sei o que, tá beleza. Quando eu preciso comprar, eu falo, já olhei, o tênis é bom, confortável, vou comprar aqui. Compro na internet. É isso, exato. E vai, tá ligado? É surreal. Você comentou também sobre essa questão da contabilidade, né? Sim. Do empresário, ele tá por dentro desses controles. Hoje eu sou sócio de um escritório de contabilidade, né? De um contador, na verdade. E uma das coisas que eu vejo muito é as pessoas não têm noção da parte tributária, do que isso acarreta para o negócio dele. Às vezes o cara tá com uma empresa gigantesca e tá querendo, dar jeitinho com medo do imposto e fazendo um monte de simples, sem saber que às vezes se o cara tiver no lucro real, ele vai faturar muito mais. Vai estar melhor a gestão e ter um controle melhor. Onde é que você enxerga, dentro das suas mentorias e tal, o maior erro assim, da galera nesse sentido, Vitor? Cara, essa é a provocação, né? Eu sempre falo, você tem que tratar prestador de serviço como parceiro. Sim. Né? Então, você tem um escritório de contabilidade, bota o cara perto de você, velho. Bota o cara perto de você, faz uma reunião ali periódica, trimestral, semestral, sentando e discutindo a DRE, qual o próximo passo, e se a gente crescer, e se a gente dobrar de tamanho, que movimentos a gente pode fazer. Porque nós brasileiros acabamos sendo extremamente imediatistas. Sim. Aquela história da demissão também. Para demitir é um parto, mas para contratar quer botar para ontem. Aí não alinha cultura, não faz um bom onboarding do cara, né? E aí, enfim, depois tem problemas de alinhamento cultural e até de valores, né? Com as pessoas. Os prestadores, eles muitas vezes vêm para tampar buraco. Eu tenho um contador, porque eu preciso de um contador para você emitir a guia de pagamento, e aí o cara tem um contador. Mas um contador tem tanto a oferecer, que se ele soubesse, a maioria das empresas hoje, muitas delas, o que tem de lucro, muitas vezes é por, não vou dizer diferenciais, mas por planejamento tributário. Sim. Né? Por planejamento tributário. Então, por exemplo, se a gente pegar lá a McDonald's, eu cito um livro, alguns exemplos. A McDonald's ganha muito dinheiro, apesar de o negócio ser extremamente conhecido pelo segmento imobiliário, mas um dos movimentos que torna ainda a McDonald's lucrativa é porque ela tem um bom planejamento tributário. Né? O refrigerante tem uma tributação diferente do hambúrguer. Tem uma coisa que ele tem mais e tem outra que ele não tem. Aí você compra o combo, vê lá o negócio, 1 centavo. Aí você acha, 1 centavo? Por que isso? Que negócio da porra? É porque onde ele paga imposto, campeão. No que ele não paga, ele sobe o preço e a margem dele, por consequência, aumenta. Então, assim, se a galera começasse a entender
que isso tem que... Planejamento se faz antes, né? E aí deixar de... E aí, enfim, também não vou descredibilizar, porque eu acho que, pelo contrário, acho que o contador é um dos maiores parceiros que todo negócio pode ter. Mas muitos também entram naquele automático de só... vamos lá, botar volume, né? Então o cara bota, só emitir guia, tal. E não pensa no planejamento com o cara, não chama o cara para jogo, né? Eu entendo também que muitos empresários no dia a dia da correria não dá esse espaço, mas tem que dar cutucada, velho. Tem que dar cutucada, é o que você falou. Às vezes o cara tá no simples, tá no movimento de crescimento. Rapaz, eu conheço empresas que têm 10, 15, 20 unidades de negócio no simples. Eu não consigo imaginar isso. Falei, meu irmão, como é que é isso? O cara deve ter um setor para gerir isso. Não faz sentido, velho. Assim, tem que ser uma conta muito bem feita para você me provar que você, com 50 sócios, sei lá quantos sócios você tem, né? Não é empresa listada na bolsa, no simples, não tem como. Né? Então, assim, a maioria desses empresários, nas mentorias, a gente vai circular aí por uma variedade grande de empresários, né? A grande maioria deles, o maior problema, de fato, está na análise gerencial de dados, né? Que é onde a gente inicia logo a conversa com todo mundo. O Léo, meu sócio, é um cara muito experiente com números também, principalmente financeiros. Então, a primeira coisa que a gente faz é já alinhar a DRE, montar o runway de caixa do cara para que esse cara tenha caixa. A caixa é rei, né? Nosso ditado, nossa máxima lá é essa. Então, uma vez que o cara consegue fazer o caixa dele, ter uma leitura dos resultados econômicos, aí a gente parte para os segundos momentos. Até porque, além de planejamento tributário, a gente tem que pensar em plano de acionista, plano de sucessão, governança, enfim, tem outros elementos que vêm ao redor de tudo isso, blindagem patrimonial. Então, cada um tem Quando você vai crescer, você tem que pensar em todas essas etapas, né? Aí eu volto a falar do efeito Dunning-Kruger. Né? Para quem não sabe, o efeito Dunning-Kruger é uma curva, né, que diz basicamente o seguinte: no primeiro momento você está no pico do monte da estupidez. É aquele cara que... porra nenhuma, meu contador só faz minha guia, não preciso desses caras não, ficar me cobrando caro. E ele acha que sabe fazer tudo. Sim. E aí não pede esse suporte acessório para ajudar o cara. Esse pico, uma vez que o cara tem um insight ou descobre uma coisa que ele ainda não sabia, normalmente esse cara dá um drop tão grande que ele fala, porra, fudeu, não sei nada, tomei uma multa aqui porque, sei lá, tô fazendo besteira ou descobri que tinha esse crédito lá e agora. À medida que esse cara vai começando a se conscientizar, ele vai subindo. O ponto ideal do efeito Dunning-Kruger é um ponto abaixo desse pico do mundo da estupidez, ele fica aqui, ó, um pouquinho abaixo. Que é o ponto seguinte: opa, eu sei muita coisa. Eu sou um cara que tem um grau de experiência. Isso tem relevância, a gente não está descredibilizando. Mas eu tenho muita coisa a aprender. No final das contas, a última curva é uma curva de aprendizado contínuo e longevo. E quem falou isso foi Sócrates, há, sei lá, 1000 anos atrás, que falou que eu sei que nada sei. Sim. Então é filosófico, tem anos e anos e anos, e a gente insiste em bater nas mesmas teclas. A gente falou aqui... Deixar o ego ou a arrogância impedir o aprendizado e o crescimento, né? Eu aposto aqui, quem já tem certa idade, já é avô, ou tem um filho mais velho, já meu filho tem 12 anos mais velho, cara, eu aprendo com os meninos o tempo todo, bicho. Meu filho me traz umas novidades de internet, não sei o quê, e olha que eu sou um cara que fanático por inteligência artificial, fanático por tecnologia, circulo dentro de tecnologia e aprendo com menino de 12 anos, velho. Aprendo com menino de 12 anos. Outro dia ele tava querendo, pai, eu quero montar um jogo com meus amigos. Eu, como é isso aí? Fale mais comigo. Você quer montar um jogo por quê? Não, porque a gente quer ter um jogo. Eu falei assim, tá, mas além disso, você já olhou? Não, eu tenho que fazer um curso disso e daquilo, mas, os melhores do mundo fazem mandarim, estão na China, não sei onde, então eu preciso de um curso de mandarim. Eu falei, bicho, a cabeça do menino, velho. Eu queria um gestor meu com essa cabeça, juro por Deus. Surreal. Sacou? Então, assim, a gente tá aprendendo e vendo as provocações, o senso de pesquisa, o senso de atenção com todo mundo, velho. Tem que ser. E se você pudesse voltar no tempo, qual o erro que você cometeu que você corrigiria? Ou teve, ou você é daquele tipo de assim, todos os erros para mim foram aprendizado e... Eu sou um pouco disso, sabe? Eu não me arrependo, mas eu teria feito algumas mudanças, né? Eu sempre fui muito aplicador, sempre falei muito disso, né? Algumas coisas paguei para ver, graças a Deus eu também sempre tive um senso muito, muito sensível mesmo, assim, uma análise muito criteriosa de falar, porra, tá dando merda. Fiz uma campanha, desenhei aqui, botei dinheiro, essa porra não tava virando, suspende. Então, eu nunca fiz uma merda tão grande. Sim. Né? Mas, assim, eu acho que o maior arrependimento, de fato, foram alguns momentos, eu acho que mais até da vida pessoal,
de tomar decisões da minha vida e de saber dialogar isso com as pessoas, né? Eu vim de empresa familiar, então, de certa forma, eu me blindei muito com isso, né? Eu sabia do meu potencial, mas eu meio que desacreditava, ao mesmo tempo que eu usava toda a estrutura que tinha ao meu redor, por mais que eu fosse aguerrido, chegasse 5 horas da manhã, saísse a hora que fosse, soubesse do que eu estava fazendo ali, mas como um escudo. E aí, quando eu não conseguia alguma coisa, eu meio que responsabilizava o ambiente. Sim. Né? Brigar com meu irmão, brigar com meu pai, porra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, cara, quando eu virei uma chave e falar, velho, o que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Eu tive essa conversa com meu pai e com meu irmão. Eu falei, bicho, o que eu quero fazer é isso. A gente vai fazer sim ou não? Não vai fazer, então pra mim não dá. Acabou. Sabe? Parei de responsabilizar. Pô, a empresa hoje podia estar desse tamanho. A gente reorganizou a loja subiu, desceu, a gente reorganizou, a loja ficou num patamar de lucratividade muito calmo, muito bacana, assim, né? Calmo no sentido de estabilizado e tal. E aí eu tinha um projeto de crescimento. Mas meu pai voltou pro negócio, conversei com meu irmão. E nessa hora eu falei, cara, vamos lá, beleza. Tá todo mundo aqui, mas qual vai ser o jogo? Porque eu tô aqui para isso aqui. Se a gente não for fazer isso aqui, não vai rolar. Meu pai, pô, bicho, já passei por tanta coisa, tal. Pô, pai, respeito, massa, bacana. Meu irmão, pra mim, tá tranquilo aqui. Eu falei, então, bicho, vocês vão ficar. Porque, assim, eu tô explodindo aqui por dentro. Eu não vou comprar briga com vocês, não vou atropelar vocês. Porque assim, é sociedade, né? Você tem que estar dividindo. Quando você dorme com alguém, você tem que dividir o sonho. Você tem que estar no mesmo nível de ambição ou no mínimo de entendimento da ambição, né? Minha esposa hoje comigo, pô, é uma super parceira, né? Eu tô aqui. Ela é sua sócia? Não, mas assim, é uma pessoa que me dá o backup que for necessário para eu desenvolver o que eu precisar. Massa. Eu fui para Nova York, outro dia fui para São Paulo, passo 15 dias, tento me organizar ao máximo aí para garantir uma agenda com a família, mas ela fala, não, velho, não perca isso não, vá, você vai, pô, não, mas eu cheguei agora de viagem aos Estados Unidos, eu tenho que ir para São Paulo, quero ficar uma semana com o menino, rapaz, não, fique, vá. Depois a gente marca uma data com elas já planeja uma viagem com eles e tal. Então, assim, isso é muito bacana, principalmente se a gente trouxer essa visão do ambiente de casa para o ambiente profissional. Um tem que complementar o outro. Né? Meu sócio tá aí, Léo, a gente se fala, troca. Tem tempo que eu não consigo sentar pessoalmente com ele, mas tá sempre um cobrindo o outro, a gente se resolve, o time também toca à frente, pô, o Léo não pode, fala, bota aqui que eu resolvo. Então, o time tem que se complementar, tem que dividir o sonho e tem que ir em busca desse propósito. Se não tem esse alinhamento, é complicado. Então, a minha recomendação aí é que primeiro olhe para dentro, define exatamente o que você quer, pare de responsabilizar os outros e assuma a sua responsabilidade. Acabou. O resto, a atmosfera, se você estiver fazendo com intencionalidade, né, a vida ela vai lhe prover, vai botar as pessoas certas no caminho. Você vai fazer o que você tiver que fazer e vai ter suas conquistas. É como o Paulo Vieira fala, né? Entender de autorresponsabilidade, né? Porra. O que é seu, o que você pode fazer para mudar, e o que você não pode fazer também é estar tranquilo e seguir o caminho, né? Sabe quem me deu esse estalo? Foi o professor Cláudio Tomanini, ele foi, inclusive, prefaciador do meu livro. É uma pessoa fantástica, me recebeu na casa dele em São Paulo. Professor Getúlio Vargas, coordenador, palestrante do mundo todo, tem acho que 5 livros escritos, enfim. Tomanini é fora da curva. E eu, com ele aqui num jantar, eu tinha esse hábito de chamar todos os meus professores para um jantar. E aí ele aceitou, a gente foi jantar e bati um papo. Ele falou, pô, professor, meu pai tá assim, né? Ele segura isso, a gente quer fazer aquilo, já tô com certa maturidade, a gente já tem vários resultados e tal e tal. Ele olhou para mim e falou assim, bichão, seu pai... Ele nem conhecia meu pai. Sim. Tá? Ele nem me conhecia, na verdade. Eu tava ali no meio dos colegas, perto de fechar a aula, acho que no intervalo, convidei para jantar, ele foi. E ele falou, seu pai saiu do zero. A sua obrigação é, no mínimo, fazer o dobro. Se tá ruim para você, faça o seu. Acabou. No dia que ele falou isso, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu falei, ele tá certo. Eu vou buscar o meu e se tiver que fazer com ele, é para fazer no mínimo o dobro. Isso também dentro da minha ambição. Sim. Como disse, tem que respeitar. Meu irmão não é um cara que tem esse mesmo nível de ambição, mas ele tem lá as ambições, os sonhos, os desejos dele e tá tudo certo. Tem os objetivos dele lá e... Tá tudo certo. E por falar no livro, velho, fala um pouquinho, tô até com ele na mão aqui agora. Voo da Galinha. Primeira pergunta, por que o Voo da Galinha? Cara, esse livro, ele nasceu com a visão de guia, né? Nós participamos de uma fase da vida profissional de uma multinacional, de uma franquia, e lá dentro nós tínhamos certa
abertura, notoriedade, né? Participava do comitê, tinha acesso a CEO, conversava com todo mundo lá dentro, participavam das grandes negociações. E em certo momento eu vi muita gente perguntava muita coisa pra gente, né? Queria usar a loja como piloto, tal. E eu falei, bem, isso aqui eu desenhei, isso aqui eu que fiz, isso aqui eu que fiz. Eu, o time, né? Eu, meu irmão e tal, e a gente falou. E eu tinha tudo organizado, tudo que tá no livro aí, eu tinha. O que você imaginar de planilha, de relatório, de desenho, de matriz, tudo eu tinha. E eu sempre fui um cara, porra, super entusiasta, falastrão, como aqui eu gosto de falar, né? Network, falo, não, bicho, espera aí, eu vou mandar pra você. Eu mesmo fazia DRE pra mim, eu já fiz 50 ou mais. E aí pegava, mandava, e eu falei, peraí, cocada. Tem muita coisa aqui. Eu vou transformar essa zorra num livro e vou começar um caminho. Paralelo a essa ideia, eu tinha um amigo, que hoje é um dos grandes players da internet aí, e ele me falou, Vitinho, você tem que vir pra internet, velho. Isso aqui é fora da curva, sabe? Ele é um cara estourado aí, nacional e tal. E aí ele me deu esse insight. Eu falei, cara, é esse o caminho que eu vou fazer. Eu sempre treinei meu time, né? Sempre treinei. Antes de botar qualquer pessoa de fora, eu montava os treinamentos, desenhava tudo. Sempre fui um cara forte de network, de aprendizado contínuo. Tenho tudo, vou escrever meu livro, vou palestrar. E assim estou hoje vivendo aquilo que projetei lá atrás. Enfim, eu fiz esse compilado de coisas, montei o livro. O livro nasceu um guia. Tava um livro chato pra caralho. A verdade é essa. Era um livro cheio de ferramenta, não sei o quê. Ainda tem um pouco desse dedo, né? Mas eu fiz aí... Então era um livro para quem estuda administração, pro professor passar na aula. Era chato pra caralho mesmo. A conversa é essa. E aí, eu conversando com um amigo que gosta muito de ler, não livros técnicos, mas literatura, ele falou comigo assim, pô, velho, você tem umas histórias legais, velho. Porra, eu conheço sua trajetória, as brigas lá com fornecedor, com não sei o quê, amigo, né, de casa. Por que você não bota essa porra no livro, velho? E aí eu falei, pô, velho, mas eu pensei nisso, e aí eu queria falar até do voo da galinha da loja, né? Porque a loja, porra, sempre teve um potencial, e foi, né? Tem mais de 20 anos de existência. Chegou a ser uma das grandes aí da Bahia. E depois deu aquele rasante, parou lá, mas hoje, enfim, ela tá lá no cantinho dela, tudo em paz. E eu falava disso do voo da galinha ali. Aí, porra, você já disse, você já deu o enredo, é isso aí, porra. Faz a narrativa em cima dessa questão do voo da galinha, porque essa é a dor de muitos empresários, né? O cara enxerga que tem tudo e não decola. Eu falei, bicho, você deu insight agora campeão. E aí eu até tive alguns questionamentos. Pô, livro técnico da área, você vai botar o voo da galinha? Eu falei, vou, velho. Vou porque tem que ser disruptivo, tem que abrir a cabeça. A cor é proposital para se destacar. Gera curiosidade. A primeira vez que eu vi, eu falei, o voo da galinha, rapaz. Engraçado, né? Essa porra, velho. Até o posicionamento aí já é um pouco mais agressivo, né? Eu brinco com a galera. Eu falei, meu irmão, você chega na livraria, tá lá, gestão 5.0, né? Scrum, hábitos não sei o quê, o ponto da virada e pererê, parará. Aí você chega a ver um livro laranja, o voo da galinha. Que, pô, alguém largou esse livro aqui. Tá errado. Tá errado. Tá na sessão errada. Acerto, ferramentas e tal, o cara abre. Eu fiz questão de fugir das editoras no meu primeiro livro, porque eu tinha todo esse xodó com ele de fazer um livro com cores, com muito gráfico, escolher um papel melhor, etc, etc, para poder entregar a melhor experiência para quem está do outro lado. E assim, fui muito bem recepcionado por todos aqueles que leram, né? Porra, gente me ligando, falando, velho, eu me vi aqui na sua história. Porra, bicho, tem um acho que até nos destaques lá no meu Instagram, tem um cara que mandou uma mensagem dizendo assim, bichão, peguei seu livro aqui, pô, eu pensei em planejar ele em 15 dias, li em 2 dias aqui, tô com meu pai 4 horas sentado conversando aqui, resolvendo um bocado de porra do negócio, falei, pronto, esse é o objetivo. Atingiu o objetivo. Porra, velho, isso é gratificante, sabe? A hora que você atinge isso aí é que você tá no ápice, assim, missão cumprida, sabe? O propósito tá aí. Que massa. Tem o quê? 2 anos que você lançou esse livro? Tem... 2 anos, pouco menos de 2 anos. Sensacional. Eu posso dizer, eu não li ainda ele todo, mas a parte que eu li, eu achei ele sensacional. Sério mesmo, parabéns. Pô, porque você traz um pouco de história, um pouco de conceito, um pouco de ferramenta. É uma mistura que você vai lendo, interagindo e aprendendo, velho. E é difícil achar livro desse formato hoje em dia. Eu né? costumo falar o seguinte, se a galera ler o primeiro capítulo do meu livro, já estou feliz. Porque todo o conceito de metrificação, de ideia, de crescimento, eu já falo no primeiro capítulo. O resto é só desdobramento, é ferramenta que você pesquisa aí. Mas o primeiro eu acho essencial. A introdução, eu acho que já dá uma balançada. Muito bom. E aí, para quem ficar curioso,
Onde é que a gente consegue encontrar o Cara, livro? hoje as plataformas digitais você encontra, né? Amazon aí, acho que vai ser o mais fácil, é líder. Aqui em Salvador você pode procurar nas principais livrarias, na leitura ali do Salvador Shopping. Graças a Deus vende super bem, vira e mexe ele vai ali pra frente. Então, Boa. E a gente vai deixar o link do livro na descrição do vídeo. Opa. Aqui no YouTube. Para quem estiver escutando a gente no Spotify também, a gente vai colocar a descrição lá, o link, para você comprar na Amazon. E, pô, garanto que é uma compra que vai te ajudar demais. Vai abrir sua cabeça com relação a isso. E, Vitão, a gente chega no finalzinho aqui do nosso papo. Qual é a dica que você daria para o empresário? Ou a dica, uma ferramenta, ou uma ação que ele poderia fazer? Se ele tivesse que fazer só uma única ação, que ação você daria como dica para que ele alavancasse ou mudasse a realidade dele na procure alguém melhor do que você. Simples. Né? Cansei de ver desafios, gente muito boa, donos, pessoas que têm potencial chegaram lá, mas tem muita gente boa aí fora que poderia complementar. E às vezes a vaidade de trazer um cara caro, de trazer... Eu já ouvi isso, né? De trazer um cara que ganha mais do que ele. Pô, esse cara hoje, se eu trouxer, ganha mais do que eu. Falei, pô, mas você consegue fazer um modelo de partnership, né? Um plano com meritocracia aqui, botar isso como bônus, a maior parte. Você consegue fazer um desenho para ter um cara desse seu lado. O negócio que eu costumo falar com esses empresários é o seguinte, eu falei, bicho, deixa eu te falar. Eu acho que seu medo de perder é maior do que sua vontade de ganhar. Porra, sensacional. O dia que você virar essa chave e falar o lance da ambição, do objetivo, onde é que você quer a sua empresa? Daqui a 5 anos eu quero ter 1000 unidades. Pô, sei lá, você vai franquear? O que é que você entende de franquia? Nada. E como é que você vai fazer isso sozinho? Não vai, velho. Busca gente melhor do que você. Bom, esse é o segredo. Bom demais. Então fica essa dica aí, velho. Quer crescer, quer desenvolver? Se conecta com pessoas fodas. Pessoas que vão te ajudar realmente a pensar fora da caixa e a crescer. Pô, hoje a gente falou aqui sobre saída operacional, gestão inteligente, vários insights maravilhosos que o Vitor trouxe pra gente. Então foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Infelizmente tá chegando ao fim. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz, Vitor? Hoje você tem minha rede social, é @VitorDTN, né? D de dado, T de tatu, N de Novaes, VitorDTN. E você vai encontrar também no @EleveOlevel, que é a nossa mentoria, onde Léo é meu sócio. A gente desenvolve esse programa para empresário, executivo, entusiasta, empreendedor, onde muito do que a gente falou aqui está lá, né? Não só com ferramentas, a plataforma, mas com o ecossistema, com pessoas que estão vivendo esse momento de crescimento e, obviamente, com a nossa assessoria, com a nossa mentoria por detrás para ajudar o seu negócio a Level é a mentoria que você... É a nossa mentoria. Lá dentro a gente tem alguns programas, né? O Oráculo é o nosso back-end, aí, um dos produtos principais, onde a gente faz essa assessoria somada na plataforma e o ecossistema e outros elementos que a gente entrega lá, mas tem outras variações. Às vezes o cara não está pronto para o momento, então tem um skate ali, tem um cara que já está mais avançado, a gente já tem um plano lá de conselho empresarial, que é onde eu e o Léo vai para dentro da empresa, a gente vai discutir as ações lá dentro para tomar de decisões mais estratégicas. Então tem como ajudar aí do pequeno ao grande na Level, isso aí eu te garanto que dá para a gente fazer um jogo muito bom de crescimento para o seu negócio. Sensacional. E como eu já falei, para quem quiser, recomendo o livro aqui, O Voo da Galinha, que tem muito aprendizado. Quem gostou, assistiu a gente até agora, gostou do papo, gostou do conteúdo, lembra, como é que você patrocina, financia esse conteúdo? Clica no botãozinho de compartilhamento. Compartilha para quem você acha que esse conteúdo vai tocar, que vai conseguir agregar. Manda para o máximo de pessoas que você quer que esse conteúdo atinja, tá? E quer acompanhar a gente? juntosprasomar.pdc no Instagram. Esse podcast, ele é oferecido pelo Estúdio Somar. Então, se você quer acompanhar um pouquinho mais aqui do nosso making off, se você tem um projeto, uma ideia que você quer tirar do papel, acompanha a gente lá também. Estúdio.somar no Instagram para poder acompanhar. Ixi, errei. Meu diretor já mandou aqui um não. É somar.studio. Acertei? Acertei. Agora acertei. Então, segue a gente lá. E se quiser também me acompanhar, posto um pouquinho também da minha rotina, das pessoas que eu converso, das conexões que eu faço. ferreiraigor.eng lá no Instagram. É isso. Um abraço e obrigado por acompanhar a gente. Até a próxima. Fechou.